Ó, galerinha, tirar um minutinho para falar desse livro aqui, O Príncipe, publicado em 1513 pelo italiano Nicolau de Maquiavel, e que é fundamental para a gente entender os fundamentos da ciência política moderna. Bem, mas o que fez esse livro provocar um alvoroço tão grande em sua época a ponto dele parar no índex, a lista dos mais 600 livros proibidos pela Inquisição? Sendo que à primeira vista ele parece mais um dos muitos manuais para governar, os chamados espelhos para príncipes, que existiam aos montes na modernidade. Bem, basicamente ele é o primeiro a separar a ética cristã, a moral cristã da política. E diferente dos autores que o antecederam, Maquiavel é o primeiro a descrever a maldade e a traição humana como uma realidade ao qual devemos estar atentos. Diferente dos autores medievais do início da modernidade, ele não faz um livro falando como as pessoas deveriam ser, e sim descrevendo o homem como ele é. Então, no capítulo 17, ele fala: daí surge uma dúvida se é melhor ser amado ou temido. Maquiavel fala que, se fosse possível, gostaríamos de ter os dois. Não sendo possível, é muito melhor você escolher ser temido. Porque dos homens pode-se dizer isto geralmente, que são ingratos, volúveis, simuladores e dissimulados, covardes frente aos perigos, ávidos de lucro. Enquanto você faz o bem para eles, são todos seus, quando a necessidade está distante. Porém, quando ela se aproxima, eles te abandonam. E o príncipe que confiou completamente nas palavras deles encontra-se nu de outros preparativos e arruína-se. Porque, de acordo com o autor, as pessoas têm muito menos medo de enganar e trair aqueles que eles amam do que aqueles que eles temem. Porque o amor é um laço que pode facilmente ser partido, porém o medo ele é mantido pelo temor dos nossos atos. Então Maquiavel fala que se você agir sempre de maneira boa, caridosa e verdadeira, seguindo a moral cristã, você vai ser um péssimo príncipe e seu reinado não vai durar. No entanto, ou o governante faziam todos submeterem a partir da violência, eliminando os opositores, ou ele era derrubado do poder. Não é à toa que ele elogia o filho do Papa, César Borgia, falando que este era capaz de eliminar as pessoas que eram opositores e assim tinha sucesso, ao passo que os governantes bonzinhos eram derrubados do poder. No final do capítulo 17, ele fala bem assim: tendo observado essas características, ou seja, ser bondoso e piedoso, elas são danosas, porém fingir ter elas é útil. Fingir ser humano, íntegro, religioso, fiel, mas ter a disposição para agir contra a fé se for assim necessário. Por conta dessas afirmações, muitas pessoas acusam Maquiavel de ser amoral ou antiético, ou mesmo utilizam seu nome como adjetivo pejorativo, por exemplo, quando dizem, fulano de tal é maquiavélico, como forma de dizer que a pessoa não é confiável, que ela é ruim. No entanto, Maquiavel é apenas o primeiro a perceber que a política ela tem a sua própria ética, tem a sua própria moral. Então ele propõe uma substituição dessa moral cristã por uma moral laica, criando a partir disso uma perspectiva de autonomia do movimento político. Assim, para Maquiavel, o novo sentido de moral é aquele que corresponde ao bem geral da comunidade. Assim, ele diferencia o bom governante do simples tirano. O bom governante é aquele que sabe utilizar o mal da maneira dosada para manter o bem geral de todos, se for preciso, utilizando a mentira, da violência e da espionagem. Do simples tirano, que utiliza a violência apenas como forma de manter os seus caprichos e assim não precisa do apoio geral da população. Maquiavel sempre fala para o governante dosar o apoio da população, mas saber repreender com violência quando for necessário. Para finalizar, as pessoas sempre atribuem a Maquiavel uma frase que ele nunca disse em momento nenhum de O Príncipe: os fins justificam os meios. Maquiavel nunca chegou a dizer isso. Em segundo lugar, o pensamento de Maquiavel é o fio condutor daquele pensamento que um século depois chamaríamos de razão de Estado, próprio da formação dos primeiros Estados modernos na Europa. Bem, pessoal, tem muita coisa que poderíamos dizer sobre Maquiavel, mas esse vídeo ficaria muito grande. Apenas agradeço para quem viu até aqui e até a próxima.